Diz más línguas que o retorno de Nobara Kokisaki destruiu uma das narrativas mais pesadas de Jujutsu Kaisen. As conversas pós-morte se tornaram inúteis quando Nobara teve sua presença lembrada em um desses eventos. O capítulo 125 e 126 perderam totalmente sentidos e, claro, o peso das mortes construídas por Jekotami foram a zero. Alguém voltou da morte? Mas será que isso é verdade? Será que todas as críticas fazem sentido? Como Nobara apareceu em campo de batalha? Vamos entender isso agora. Essa é uma discussão boa. Afinal, Nobara destruiu tudo. Ela acabou com o sentido da morte de Jujutsu Kaisen. Virou uma bosta depois dela. Eu acho que não. Eu gostei do retorno dela. Eu vou explicar os motivos do retorno dela ter sido bom pra obra. E as partes também que talvez não foram assim tão boas. E lógico, vou explicar pra alguns o porquê que ela voltou e não tá com a cara explodida. Porque as pessoas acham que por ser Jujutsu Kaisen, não há chance nenhuma de voltar da morte. Mas ninguém fala do Higuruma andando normal no último capítulo. Ele deu uma dormida na batalha contra o Sukuna, mas a gente entende ele, eu também teria medo. Enfim, vamos ao contexto. Temos que voltar ao capítulo 125. Para quem não se lembra, durante o capítulo 124, Nobara foi tocado em seu rosto por Mahito. A maldição usou sua transmutação ociosa. E já sabem, não há o que fazer. Até o próprio Mahito manda um: agora eu não pude matar o Xamã do cabelinho espetado com um toque. Mas e você? Mahito fez uma referência aqui ao primeiro encontro dele com Kento Nanami. Hoje ele conseguiu tocar a barriga do feiticeiro de grau 1 durante o capítulo 23. Mas foi uma falha, já que Nanami, conscientemente, conseguiu proteger sua alma com sua energia amaldiçoada. Então Mahito teria que tocá-lo mais uma ou duas vezes para conseguir o efeito desejado de sua transmutação ociosa. E por causa da experiência no passado, ele fez o desafio em Nobara Kokisaki no capítulo 124. E assim chegamos ao capítulo 125 e também a primeira polêmica aqui desse vídeo. Essa parte do mangá inteira é dedicada apenas para ensinar mais sobre Kokisaki Nobara e seus objetivos como feiticeira, além de, óbvio, revelar para nós sobre como seria a vida dela antes de ser uma xamã. Nesse capítulo, vemos ela pequena na escola, por conhecer o que seria sua melhor amiga, Fumi, e também sobre como era a personalidade de Nobara na sua época de infância, sendo bem deslocada de onde ela morava, apesar de ser apenas uma, entre aspas, caipira. Além disso, foi mostrado os encontros que ela e Fumi tiveram com Saori, uma garota mais velha que virou amiga das meninas, mas que logo depois foi praticamente obrigada a se mudar da cidade, já que os moradores pareciam não gostar da presença dela. Inclusive, Nobara chorou muito nesse acontecimento, e um dos objetivos dela era ir para Tóquio reencontrar sua amiga. A ideia, na realidade, era as três se encontrarem em algum momento, algo que poderia acontecer caso Nobara voltasse à vida, já que Saori está assim trabalhando em Tóquio, sendo bem mais velha que em 2009, mas ainda lembrando bem as garotas. E até a despedida foi bem insana nesse capítulo, com Nobara percebendo que as pessoas loucas como ela realmente existiam, e ela conheceu tantas: Gojo, Maki, Yuji, Megumi, todo mundo meio doido igual ela. E por isso sentimos nela a sinceridade e o quanto foi bom pra ela no sentimento de gratidão das últimas palavras. Itadori, diga para todos que não foi tão ruim. E por que esse capítulo é tão polêmico? Porque essa parte do mangá que trata do passagem de Nobara é tão polêmico? É simples, quando ela voltou, as pessoas chegaram e falaram: o capítulo 125, 124 e 126 são inúteis pra obra inteira. São os capítulos mais inúteis que fizeram até aqui. Cara, você tem certeza que a história do Nobara é mais inútil que Aozawa? Tem certeza? É mais inútil do que o capítulo onde Nobara, Megumi e Itadori estão com a roupa do Gojo no meio do corpo? São muitas situações que são bem mais inúteis do que o passado de uma personagem que faz parte do trio de protagonistas. É importante sabermos o que aconteceu com Nobara no passado para entender os objetivos dela, o que ela quer pra vida, o porquê ela é feiticeira e o que ela tá fazendo em Tóquio. Cara, eu fico frustrado quando uma pessoa olha pro mangá e fala: não é importante saber de passado, mas todo mundo quer saber o passado do Keiji e do Sukuna. Por que do Nobara não? Eu acho importante. Eu acho que faz parte da personagem sabermos o contexto que ela viveu. E fora que se não víssemos isso, a motivação da ser feiticeira e a de Vala, não saberíamos o porquê ela estaria ali. Então sim, isso faz parte do desenvolvimento de personagem dela, e é importante termos isso. Megumi tem seu passado mostrado, Gojo tem o passado mostrado, o Tahime tem o passado mostrado. Por que Nobara não pode? Então, tá ótimo. E agora vamos direto ao que interessa, o retorno de Nobara. Esse retorno acontece no capítulo 237, simplesmente a internet foi a loucura nessa época. Muitos puxaram diversas situações, seriam confirmações entre aspas,
de que Nobara haveria morrido, então vamos listar algumas aqui pra vocês. Capítulo 143, quando Megumi Fushiguro se encontra com Itadori após os acontecimentos de Shibuya. E nesse encontro, uma das primeiras perguntas de Itadori para Megumi é sobre Nobara Kokisaki, interrompendo as conversas estratégicas sobre a Tsumiki e questionando o que havia acontecido com ela, mas a reação de Megumi foi uma expressão ruim e nenhuma outra palavra, o que dá a entender que ela havia morrido. A segunda vez que temos uma citação a ela é no capítulo 210, quando Itadori, sem querer, acabou maltratando a Hana Kurusu por causa do anjo. Itadori diz que depois que ele juntou a Takaba Megumi e Hana, ele sentia que aos poucos a Kurusu estava substituindo a Kokisaki, e isso dava nele calafrios, dando a entender que Nobara novamente havia ido de F. E por fim, a terceira vez, que foi lá no capítulo 265, onde enquanto Yuji e Sukuna conversavam, no início da expulsão de domínio de Itadori, o Yuji começou a falar sobre as pessoas que morreram, então aparece ali em suas memórias seu avô, Junpei, Nanami, Jozo, Satoru Gojo e, óbvio, Nobara Kokisaki. E tudo bem, 3 indícios de morte até então, mas ainda temos aqui uma entrevista de Jekutami, onde o autor diz que desde sempre era destinada a Nobara e Nanami ficarem em Shibuya. Era o que ela planejou para a obra, já que serviria de motivação para a evolução de Itadori. E isso foi uma entrevista para Shueisha Shonen Jump, e uma entrevista especial até bem recente que fez um baita alvoroço, era a confirmação da morte da Nobara. E quando o autor diz isso, logicamente, deduzimos que uma sentença de sono eterno para a personagem. Sim, Jekutami mentiu na entrevista, é mentira. Ela falou, vou deixar o personagem Shibuya, mas não deixou, o personagem tá vivo, tá aqui no final da obra, não foi deixado lá. É mentira, foi um blefe, justamente porque ela tá escrevendo a história ainda. Então ela quis surpreender a todos, e surpreendeu, porque todo mundo acreditou no que ela falou, e Nobara tá ali. Foi uma surpresa mesmo, ninguém imaginava isso. Tinha até outras teorias, como a avó da Nobara aparecendo usando a técnica dela, ou o martelo da Nobara ficando igual a espada do Nanami. Sempre teve teorias assim, e realmente ela voltar em carne e osso, pra mim foi perfeito. Foi uma surpresa, foi imprevisível, você desacreditou que a Nobara voltaria? Nunca desacreditei. Pra mim, eu até aceitei a morte, vou dizer assim, aceitei que talvez não voltasse. Mas, sério, se pegar meus vídeos aqui, de um ano pra cá, eu falo várias vezes em Retorno da Nobara. Inclusive, eu torcia muito pra isso. Surpresa? Sim, foi muito bom. Isso faz as afirmações anteriores inúteis? Não também, já que se pegarmos cada uma das situações, nenhuma confirma de fato a morte da Nobara. Começando pela pergunta do Itadori pro Megumi lá no pós-Shibuya. Ali foi uma pergunta, o Megumi também não sabia o que aconteceu, não tinha informação. Tudo que ele sabia é que a chance era baixa, igual o Itadori. Então a informação era nula. Já nas outras duas situações, o Itadori não sabia da Nobara. Ele foi enganado por estratégia de Meimei e Aoi todo. Eles não contaram a ele que a Nobara estava viva, justamente por medo de Sukuna se informar pela energia de Itadori, já que provavelmente na mente de Meimei e Aoi todo faria sentido eles dois terem uma conexão mental, Sukuna e Itadori. E para isso não ser vazado por Rei das Maldições, a Nobara viva foi escondida de Itadori. Então todas as informações por Itadori é como se fosse morta mesmo. Todas as informações largadas pelo Itadori fazem sentido, já que na mente dele ela realmente havia morrido. Mas vamos entender agora o contexto por trás desse retorno. Nobara retorna de forma triunfante, com a intenção de simplesmente usar sua ressonância no último dedo do Rei das Maldições, que foi guardado por Satoru Gojo, como foi deduzido pelo próprio Sukuna, e criando um pacto autoimposto, Nobara foi capaz de não usar a intenção de causar danos físicos ao dedo, mas ao mesmo tempo aplicar a habilidade de sua técnica, atacando Sukuna lá no campo de batalha e balançando a sua alma, inclusive destruindo a recuperação da técnica inata exaurida do Rei das Maldições, um papel extremamente importante. Muitos xamãs não sabiam dessa sobrevivência de Nobara, mas Megumi e Itadori principalmente eram os menos informados. E até por isso, muita coisa se tornou inexplicável em relação aos fatos que as pessoas usaram para confirmar a morte dela. Mas como estivemos sempre na perspectiva de Itadori, nunca tínhamos também essa informação. Informação que o próprio Satoru Gojo teve quando retornou do reino da prisão. Ele sabia que Nobara estava viva, tanto que deixou para ela uma carta escrita à mão. Mas enfim, esse retorno foi feito de forma porca? Não. Ai, Kaguchi, mas foi sem explicação de como ela sobreviveu. Ai, mas tira o peso da morte.
Jovem, calma, jovem. Vamos à explicação de tudo, vamos à minha opinião sobre isso. Primeiro, nunca foi confirmada a morte dela. Sempre houve mistério por trás de tudo, justamente para que, se necessário, houvesse a oportunidade de retorno. O autor guardou isso para caso fosse necessário em sua narrativa, e por isso foi feito. Não há nenhuma contradição em nenhum momento. Quanto à entrevista de Gekutami, ele deixou entre linhas, ele não confirmou a morte, mas deu a entender que morreu. Foi uma forma de fugir da pergunta, não há o que fazer, ele quis esconder isso. Isso tira o peso das mortes? É óbvio também que não. As outras não vão voltar. Isso não é Dragon Ball. Tivemos várias despedidas. Não é porque uma só voltou, que todas perderam seu valor. Então não sejam babacas nesse nível. Igual desvalorizar os capítulos que trazem o background da Nobara como capítulos inúteis. Aqueles capítulos existem justamente para entendermos o que ela está fazendo em Tóquio e também o porquê de Nobara agir do modo que agia. E quanto à explicação de como ela sobreviveu, Nobara Kokisaki sobreviveu graças à técnica do Akara Nita, que parou os danos que ela estava sofrendo em Shibuya, e provavelmente, pelo toque da técnica Mossora Reversa, de Shokieiri provavelmente, um tratamento, foi sorte. Ela voltou à vida. E sorte que eu digo é que foi mesmo. Foi uma chance baixa, mas aconteceu. Ninguém disse que era totalmente possível. Então ela sobreviver não é nenhuma loucura. E dito tudo isso, dada a minha opinião, eu quero saber agora a sua. O retorno da Nobara estraga ou não estraga as mortes de Jujutsu? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Me faça se você gostou do retorno dela ou não nessa reta final de Jujutsu. Eu quero saber muito o que vocês estão pensando. E lógico, se usar a hashtag Nobara, eu vou ficar muito feliz também que seu comentário aparece mais isolado para mim ler. Então, de tudo isso, vejo você no próximo vídeo.